Dan, bola Mas, tua. Opa! Raquel, sabe o que eu queria saber, entre tantas coisas? Se na época do Joe Biden, isso ali, já no final do mandato e tal, depois quando ele se candidatou à reeleição, você já percebia que tinha alguma coisa errada, sabe? Porque a gente viu muitas imagens, mas muitas delas eram fake news e tudo. Depois ele desistiu, meio depois daquele debate, e a partir dali ficou muito evidente, né, que ele tinha um problema de saúde. Mas eu queria saber se você já tinha percebido isso antes e de alguma maneira já intuía que ia dar zebra. É, olha, Dana, eu acho que era óbvio fisicamente que o ex-presidente estava assim, ele teve uma decaída muito rápida. Mas, assim, conversando com os assessores que sentavam com ele em reunião por muito tempo, eles também percebiam que ele estava falando mais devagar e andando mais devagar. Mas que mentalmente, intelectualmente falando, ele ainda estava bem sharp. Ele sentava numa reunião e ficava horas ali fazendo as perguntas sérias. Teve até aquele livro, eu falei hoje com o ex-assessor dele, que sentava com ele pelo menos 2 vezes por semana no Salão Oval. E eu perguntei, você sentia mesmo? Isso fez exatamente a mesma pergunta para ele. E ele falou, não, eu acho aquele livro que soltaram recentemente sobre o estado dele, o pessoal tentando encobrir, que ele estava muito mal, não era aquilo. Ele estava realmente, ele tinha envelhecido, não sei se ele teria aguentado mais 4 anos, mas não era esse exagero que foi colocado nesse livro ou no que a gente escuta. E eu sinto isso também. Quando a gente fazia pergunta para ele, ele não tem a mesma energia do presidente Trump, ele realmente estava mais envelhecido, mais debilitado, e ele também era gago, então isso dificultava muito na hora de ele falar. Eu acho até que no debate, se tivessem deixado ele ser mais espontâneo, ele sabia dos assuntos. Ele teria ido melhor se tivesse dado, mas deram para ele muitos talking points para lembrar, e você percebia que ele ficava perdido quando ele tentava lembrar de algum talking point, de algum número. Se deixassem o Joe ser Joe, eu acho que teria sido diferente. E eu já ouvi assessores dele falando a mesma coisa, que eles treinaram muito ele, prepararam muito ele, que devia ter deixado de ser a coisa mais espontânea. Mas realmente, ele estava, sim, envelhecendo, os sinais eram nítidos, mas eu não acho que ele estava tão ruim quanto se fala.